Olá amigos, esta nova tecnologia permitirá capturar assassinos em série, mas do que realmente estamos falando? Simplesmente na estrutura do DNA. Vamos voltar algumas décadas. Em 25 de abril de 1953, na revista Nature, um pequeno artigo foi publicado. Ninguém suspeitava que ele mudaria o rumo da genética e da biologia molecular. Dois jovens pesquisadores chamados James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura proposta para a molécula de DNA. Esses dois homens não participaram das descobertas experimentais. Na época, eles apenas sintetizaram os feitos. Assim conseguiram chegar a uma proposta de estrutura tridimensional. No início da década de 1950, vários pontos a esse respeito já haviam sido estabelecidos. A ideia da associação de bases nitrogenadas já tinha seu espaço. Além disso, era do conhecimento comum que o DNA era o portador da informação genética. É certo que essa descoberta ainda era recente para a época. No entanto, possibilitou o relançamento das pesquisas em torno do ácido desoxirribonucleico, ou seja, do DNA. A natureza química dessa molécula também era conhecida de todos. Estávamos falando de uma associação de nucleotídeos e de uma base nitrogenada montada em longas cadeias. No entanto, o número de cadeias associadas, bem como sua orientação no espaço, ainda permanecia um mistério. Além disso, muitas relações entre os nucleotídeos que formam o DNA foram observadas por Chargaff. Essas razões são chamadas de regras de Chargaff. Mas qual o segredo do DNA? Watson e Crick conseguiram encontrar uma ligação entre a estrutura de fita simples do DNA, ou seja, a sucessão de nucleotídeos, e essas regras de Chargaff. Usando modelagem molecular, eles esclarecem o fato de que as duas bases nitrogenadas podem ser montadas por meio de ligações de hidrogênio. Existem duas pontes de hidrogênio entre a adenina e a timina. Há também 3 pontes de hidrogênio entre a citosina. Eles também tiveram acesso ao trabalho de muitos pesquisadores. Eles estavam tentando determinar a estrutura do DNA, observando a difração de raios-x através de cristais de DNA purificados. A partir disso, eles concluíram que existem 2 cadeias na molécula de DNA, e também consideraram que seriam associados em forma de hélice. A molécula de DNA consiste em 2 cadeias antiparalelas em hélice, associadas por bases nitrogenadas complementares 2 a 2. A partir daí, os cientistas conseguiram construir um modelo molecular tridimensional dessa molécula. Em 1962, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A molécula de DNA é um conceito particularmente importante no mundo científico de hoje. Além disso, essa descoberta permitiu compreender todos os mecanismos moleculares de expressão genética. Um grande passo no campo da ciência. O DNA permitiu a prisão de muitos criminosos. Veja o exemplo do assassino de Golden State. Entre 1976 e 1986, este homem foi acusado de nada menos que 13 assassinatos, cerca de 50 estupros e cerca de 120 roubos. No entanto, não foi até 25 de abril de 2018 que a polícia americana o prendeu. Durante anos, muitos investigadores falharam. O suspeito é um homem nascido em 1945 e seria um ex-policial. O nome dele é Joseph DeAngelo. Ele foi policial na Califórnia entre 1976 e 1979, mas foi rapidamente demitido do cargo. Ele foi pego roubando um martelo e um frasco de repelente para cães de um supermercado. Como resultado, rapidamente ganhou as manchetes da mídia local. As fotos que acompanharam os artigos lembraram estranhamente os desenhos dos retratos falados distribuídos na época. No entanto, ninguém fez a conexão. Em 1973, ele casou-se e teve 3 filhos. Depois de 1981, o assassino de Golden State manteve-se discreto por 5 anos consecutivos. Isso, portanto, se encaixa perfeitamente com o nascimento de seus filhos. Aos poucos, tudo se esclareceu e começou a fazer sentido. O homem teve um importante passado militar, o que explica a técnica dominada com perfeição durante os vários ataques. Os anos que passou na polícia permitiram que ele entrasse em contato com as vítimas enquanto seu número de telefone estava na lista vermelha. Além disso, nenhum cachorro latiu na presença dele. Isso fez a conexão com o repelente de cachorro. Em sua análise de personalidade, um traço de caráter se destacou. Trata-se do controle permanente dos acontecimentos, mas também do tempo. Isso pode estar relacionado ao roubo compulsivo de despertadores durante cada ataque. No entanto, parece que a vida tem sido um rio longo e tranquilo para Joseph. Ele teve a sorte de envelhecer cercado por uma família. Ele viveu em meio a moradores que lhe aterrorizou 40 anos antes. Uma pena quando você pensa no horror da situação. Mas como os investigadores conseguiram prendê-lo?
qual foi o gatilho para esse resultado? Quando um suspeito é preso muito tempo depois do fato, há muitas opções. Ou uma testemunha começa a falar ou o DNA permite novas descobertas. Neste caso preciso, tudo foi resolvido graças ao DNA, bem como a determinação infalível dos investigadores. Após o último assassinato atribuído ao assassino de Golden State, o de Janelle Cruz, percebe-se que o DNA do assassino contém um marcador particularmente raro, que apenas 20% da população é afetada. Também é não secretor. Isso significa que o seu tipo de sangue não é encontrado em fluidos corporais. Além disso, o assassino tem um gene PGM muito incomum. Apenas 1 a 2% da população manteria esta combinação não secretora com este tipo de PGM. Sozinho, o DNA é absolutamente inútil. A única maneira de fazê-lo falar é aproximá-lo de um perfil individual. Foi o assassino Guy George quem levou à aceleração do Arquivo Nacional Automatizado de DNA na França. Nos Estados Unidos, desde 1994, a Lei de Identificação de DNA dá ao FBI o direito de alimentar um banco de dados nacional. Em 2004, a Proposição 69 permitiu que as autoridades da Califórnia coletassem DNA de todos os seus réus após a prisão. No entanto, no caso de Joseph, nenhum perfil correspondia ao DNA encontrado no local dos arquivos da polícia. É, portanto, graças aos bancos de dados de DNA que tudo foi finalmente colocado no lugar. Totalmente gratuito, este tipo de site é alimentado voluntariamente por pessoas que buscam saber mais sobre sua genealogia. Esta informação nunca é transmitida aos serviços policiais, exceto no caso de um mandado. Os investigadores então solicitaram a ajuda do site. Ele contém mais de 650 mil perfis de DNA. Aberto a todos e com acesso gratuito, permitiu que a polícia chegasse até Joseph. Os fatos foram claros. Se um membro da família do serial killer já se registrou neste site, quando as informações genéticas do assassino forem inseridas no banco de dados, um resultado deve corresponder. E foi exatamente isso que aconteceu. Várias partidas apareceram. Posteriormente, a polícia teve que investigar nos vários ramos. Dependendo do sexo, idade e localidade, as buscas diminuem. E o nome de Joseph finalmente apareceu. No entanto, ninguém tem o seu DNA. Então, como souberam que é a pessoa certa? Com certeza, é impossível prender um suspeito sem ter DNA compatível. Também é impossível ter seu DNA sem fazer uma prisão. Nos Estados Unidos, todos são livres para se recusar a se submeter a uma amostra de DNA. Por outro lado, as autoridades podem usar DNA que teria se desprendido de seu corpo espontaneamente. Eles, portanto, decidiram seguir Joseph em todas as suas viagens. É quando o senhor de 72 anos vai a uma loja e, ao sair, joga algo em uma lata de lixo. A polícia corre para recuperá-lo e analisá-lo. Os resultados são inequívocos. O DNA de Joseph corresponde a 99,99% do assassino de Golden State. É assim que o caso mais divulgado da história foi resolvido. E tudo graças ao DNA. Esta incrível tecnologia para capturar serial killers é um verdadeiro milagre moderno. Agora também é possível coletar material genético humano a partir de amostras de ar. Mas quando a ciência vai parar de evoluir? Nós esperamos que nunca. Se você gostou deste tema, não hesite em curtir este vídeo. Para assistir outros vídeos, lembre-se de se inscrever no canal. E se quiser, pode deixar sugestões nos comentários. Isso pode ser útil no desenvolvimento dos nossos próximos tópicos. Ah, e acima de tudo, ative o sininho de notificações para não ficar de fora das novidades. Até breve no ATEC PT!